Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Eu sou Fausto Oliveira e começa aqui mais uma edição do Desenve Notícias. É a segunda edição de hoje, terça-feira, dia 13 de abril. E, diferente de comentar um assunto estritamente econômico, eu fui chamado a atenção por uma notícia muito curiosa que pode mudar um pouco o panorama do debate a respeito da pandemia e esse debate meio maluco que tem no Brasil a respeito do abre comércio, fecha comércio, volta a trabalhar, não volta a trabalhar. Parte da sociedade acredita que nós temos que todos voltar a trabalhar, arriscando as pessoas, não importando como, porque é preciso movimentar a economia para que as pessoas possam receber seus salários e a situação já é muito ruim. Outra parte, naturalmente, defende que não, que precisa haver um controle sanitário maior e se isso implicar em mais restrições econômicas, então que implique porque prioritariamente tem a vida humana. E a polarização política está completamente refletida nessa polarização de opinião a respeito da pandemia do coronavírus no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil já é visto como pária internacional. Apenas hoje a França proibiu voos vindos do Brasil e o time de basquete feminino do Brasil está vetado do Sul-Americano feminino de basquete, que será na Colômbia. As jogadoras brasileiras não poderão ir. Ou seja, o mundo vê o Brasil nesse momento como um berço, como um celeiro de infecção de coronavírus e, portanto, quer distância de nós. Só que dentro aqui no país está acontecendo, para além desse debate um pouco esquizofrênico, tem uma novidade que pode mudar bastante aí. Vejam só, a notícia que você provavelmente não ouvirá em qualquer lugar, porque vai passar batido até que isso se avolume e possa, de repente, apontar uma tendência, é a seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo aceitou numa decisão, tá? Ou seja, em segunda instância, não foi uma vara do trabalho, é o Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então foram desembargadores do trabalho, do Tribunal da Segunda Região, confirmaram numa sentença que Covid-19 é doença ocupacional. Covid-19 para os desembargadores do TRT de São Paulo é doença do trabalho. Isso tem chances de mudar algumas coisas aí nessa discussão. Mas vamos entender melhor. O que aconteceu? Houve uma ação civil pública ajuizada, eu não sei exatamente, não está claro ainda por quem, mas foi ajuizada contra a empresa de Correios e Telégrafos, contra os Correios brasileiros. Segundo a ação, os Correios não teriam adotado corretamente as melhores práticas de prevenção do contágio do Covid. E aí, quem quer que tenha sido o autor da ação, né, certamente foi vitimado pela doença e impetrou essa ação contra o seu patrão, contra os Correios. E os desembargadores determinaram a emissão de um CAT, ou seja, Comunicação de Acidente de Trabalho. E determinaram que isso seja feito para os casos confirmados que vierem a suceder-se. Então veja, aí disse aqui, eu vou ler um pouco da sentença que está reproduzido aqui na notícia, dizendo o seguinte: pelo conjunto probatório e pelo que se discute nos autos, concluo, o juiz, né, que efetivamente a ré, os Correios, não tomou a tempo e modo todas as cautelas e medidas para a prevenção da contaminação da doença no ambiente de trabalho. Esse foi o voto da relatora do processo, desembargadora Valéria Pedroso de Moraes, que confirmou o entendimento da Vara do Trabalho de Poá, que é uma cidade da Grande São Paulo. Então já havia tido uma decisão favorável ao trabalhador, no sentido de dizer que Covid poderia ser classificado como uma doença de trabalho, e ela foi confirmada pelo órgão recursal, que é a segunda instância, no caso da Justiça do Trabalho, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo. Muito bem. Em que isso pode modificar o debate do abre e fecha, comércio, volta ou não volta, esse tipo de coisa meio maluca que está acontecendo? Tem um elemento novo no sentido de que a insegurança econômica que atinge o pequeno empresariado nas cidades fica um pouco agravada agora, porque caso eles recebam autorizações generalizadas para reabrirem os seus comércios, seus shopping centers, seus restaurantes, etc., de uma hora para outra, e não cuidem exatamente de como prevenir o contágio uma vez abertos, é possível, acabou de se tornar possível, por jurisprudência, que eles venham a ser acionados em cascata, seja por funcionários que possam reclamar na Justiça do Trabalho, seja
e aí acredito que certamente haverá advogados espertos o bastante para transferir isso para a esfera civil, mas que sejam responsabilizados civilmente por contágios acontecidos, comprovadamente acontecidos, nos seus ambientes de negócio. Ou seja, o debate do abre e fecha, né, libera ou não libera, acabou de receber um outro elemento muito contundente aí, que tende a reforçar a visão que defende a manutenção das coisas fechadas por mais tempo. Sim, porque se a partir de agora existe uma insegurança jurídica que pode levar até mesmo a sentenças como essa contra os Correios, já confirmada em segunda instância, que possam levar a indenizações, até mesmo a responsabilizações maiores, não se sabe. Qual será a fronteira disso? Não sabemos. É de se pensar que talvez todo o comércio a partir de agora, todos esses serviços comerciais de rua, né, que estão reclamando muito dos lockdowns e das medidas de restrição, né, que eles repensem a sua posição. E é de se pensar também que talvez a posição que defende a liberação a qualquer custo perca força. Porque a partir do momento que se diz libere-se tudo e o risco de uma ação judicial passa a existir por responsabilidade de contaminação, aí quem está defendendo o liberou geral passa a defender um novo grau de risco para além do grau já bastante inadmissível, devo dizer, que é a exposição da pessoa humana ao contágio de uma doença sem cura. Passa a haver implicado dentro disso o risco de que aquele que assume o risco de promover o contágio no seu estabelecimento comercial em troca de fazê-lo faturar, possa incorrer numa responsabilização pelo próprio contágio. Então, dado que a situação pode vir a ser essa, como indica a decisão já confirmada em segunda instância pelo TRT de São Paulo contra os Correios, me parece, e aí se isso acontecer, eu gostaria que você lembrasse que você viu isso primeiro aqui no Desenve Notícias da Revolução Industrial Brasileira. Me parece que pode ter acontecido uma inflexão no debate entre, acho chamado debate, que é um debate irracional, entre economia ou vida, né? Que no Brasil, infelizmente, a gente foi levado para uma oposição burra entre essas duas coisas, quando elas duas são uma só. Evidentemente, né? Todos os lugares do mundo que agora estão conseguindo fazer recuperações econômicas mais aceleradas são os mesmos que souberam preservar a vida, aceitando reveses econômicos em certo momento e aceleraram as medidas tanto de diminuição de contágio quanto de prevenção por meio de vacinas. E aí agora o Brasil, que não fez uma coisa e também mal fez a outra, né? Tampouco protegeu mal a economia e tentou fazer tentou colocar a vida social em risco, a vida humana em sociedade em risco, né? E, enfim, criou esse choque de ideias. Agora, pelas mãos da justiça, pode estar havendo um outro elemento aí que, de repente, de fato, como a justiça costuma fazer, baterá o martelo não sobre aquilo que será o julgado, mas sobre talvez o comportamento social em função desse dilema falso que nos jogaram. É uma hipótese. Eu estou trazendo aqui para diálogo com vocês, o pessoal que vê os Desenve Notícias, os vídeos que eu coloco aqui na Revolução Industrial Brasileira gosta de comentar, gosta de dizer sua opinião. Eu aprecio isso, acho legal. E gostaria de saber o que vocês pensam. Se tiver pessoal aí que gosta do direito, que é da área do direito, que opine. Eu não sou da área do direito, embora seja filho de advogado, que me ensinou muito sobre direito, me considero até um pouco rábula, mas o pessoal do direito saberá o que é um rábula, mas evidentemente não tenho a capacidade de fazer de cravar uma opinião correta, certeira sobre assuntos jurídicos, mas me parece que com uma decisão confirmada em segunda instância na Justiça do Trabalho, dizendo que a doença pode ser lida, né, entendida juridicamente como doença ocupacional, isso certamente vai abrir uma jurisprudência. E o Covid é um assunto do momento. Será realmente que
não vai mudar o cálculo do argumento do libera geral? Me parece que sim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu quis trazer isso aqui no Desenv Notícias pela regularidade do vídeo, porque ele é um vídeo diário, toda hora eu estou aqui falando com vocês. Me pareceu importante, uma notícia que está passando batida, que não está sendo comentada. Eu quis trazer um pouco de luz a isso aí. Eu acho que sim, tem um outro elemento aí que vai passar a entrar na equação. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais Desenv Notícias. Para quem ainda está vendo o vídeo, eu gostaria de convidar para entrar no Clube da RIB, que é o serviço específico que eu estou montando para afiliados, participantes da Revolução Industrial Brasileira, e que vão receber, pela sua afiliação, benefícios exclusivos de informação e de formação. Entra aí no link do site Apoia-se, que está na descrição desse vídeo, e você vai entender como participar, tá bom? Obrigado, pessoal. Até amanhã.